Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do livro de Gênesis. A gente lembra que no capítulo 14 nós vimos que Ló foi levado pelos quatro reis, né? Quedorlaomer e seus três aliados. Ele foi levado cativo. Então, Abrão, a gente viu que recolheu 318 homens da sua casa, haviam nascido na sua casa, e foi lá e conseguiu recuperar, né? Combateu os quatro reis e conseguiu recuperar toda a riqueza, né, de Sodoma, conseguiu recuperar o Ló, o seu sobrinho, e os bens de Ló. Mas a gente viu que Abraão foi e entregou, na verdade, tudo que havia recuperado, entregou para Sodoma, né, para o rei de Sodoma, porque o rei de Sodoma havia pedido, né, as pessoas. Então Abraão falou: para que você não diga que você me enricou, então toma também os bens, toma tudo, não quero nada que é seu, né? Porque para que você não diga que você é quem me enriquece, né? E na verdade quem me enriquece é o meu Deus. Então agora a gente vai ver, Abraão retorna. A gente lembra que Abraão foi avisado sobre o acontecido, que Ló havia sido levado cativo. Então Abraão vai à noite, reúne os seus homens e arma uma arapuca à noite para pegar eles ali à noite e combate o Quedorlaomer à noite. E ele volta depois com os bens. Aí provavelmente Abraão encontra Melquisedeque e o rei de Sodoma já de dia, no outro dia já cedo. Então ele encontra Melquisedeque, encontra ali o rei de Sodoma já no outro dia mais cedo. E agora a gente vai ver que já é o outro dia da luta, a luta foi na noite anterior. E agora já é o outro dia e agora já é noite também. A gente vai ver que agora já é noite no capítulo 15. Então, no dia anterior, né? No dia anterior a isso, ele de manhã teve a mensagem, de manhã ou à tarde, né? Ele teve o mensageiro na casa dele avisando que o sobrinho dele foi levado cativo. À noite ele foi com os 318 homens e recuperou a Ló e os bens. Nisso ele voltou à noite, veio voltando, fazendo a caminhada, porém chegou ali em Sodoma, provavelmente à tarde, se reuniu com o rei, com Melquisedeque, então devia ser a tarde do outro dia, a manhã do outro dia, a tarde do outro dia, e agora já é a noite, né? Então já passou aqui, já é o segundo dia aqui, já é a noite do segundo dia, né? Após a recuperação, ter recuperado ali Ló e os bens de Ló. Aí a gente vai ver agora no versículo 1 que bate um desânimo, bate um medo em Abrão, né? Abrão fica um pouco desmotivado, né? Então no versículo 1 diz: depois dessas coisas, quais coisas? A recuperação de Ló, né? Depois dessa confusão toda que houve, que o mensageiro chegou lá para Abrão e falou que seu sobrinho havia sido levado e que ele foi lá com os 318 homens e recuperou, encontrou Melquisedeque, encontrou o rei de Sodoma. Depois de tudo isso, Deus veio para Abraão, falar com Abraão através de uma visão. Então Deus disse para Abraão: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Então, se Deus está falando para Abraão não temer, é porque Abraão estava temendo. Então, Deus está falando, não fique com medo. Então, porque Abraão estava com medo. Abraão, com certeza, ele estava com medo. Então, Deus fala, não precisa ficar com medo, né? Talvez ele estava com medo de uma retaliação daqueles reis que voltassem e viessem se vingar dele. Talvez também um desânimo, assim, um desânimo da luta, dele ver, né, o que ele tem, qual que é a riqueza dele, né? Porque a gente vai ver nesse capítulo que a gente já sabe que Abrão, ele é um homem muito rico, né? Tem muitos bens. Porém, a gente vai perceber nesse capítulo que a maior vontade dele é ser pai. Então, ele vai deixar muito claro nesse capítulo que a maior riqueza para ele seria ter um filho. Ele vai deixar bem claro isso nesse capítulo. Então, aqui Deus fala para Abraão: ó, Abraão, não tenha medo. Não desanime, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Então, aqui Deus está falando:
Escudo é o quê? Escudo a gente usa para se defender. Escudo não é uma arma, né, de ataque, é uma arma de defesa. Escudo é para se defender. Então Deus fala: eu sou a tua defesa, eu te protejo, né? Eu sou o teu escudo, eu tô te protegendo. Você não precisa ter medo porque eu tô te protegendo. Se eu tô te protegendo, o que pode te alcançar, o que pode te ferir? Nada, porque eu sou o teu escudo, eu estou te protegendo, então isso basta, né? E aqui Deus fala: e a tua recompensa será infinitamente grande, né? Então a recompensa de Abraão, Abraão, ao crer em Deus, ao confiar em Deus e entregar a Deus, né? Seria infinitamente grande a recompensa de Abraão. Então Deus fala: olha, eu estou te protegendo, eu sou o seu escudo, confie em mim. Então no versículo 2, Abraão diz para Deus, né? Ai, Deus, o que o Senhor vai me dar se eu não tenho filhos e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? Aqui Abraão está querendo dizer o quê? Abraão está falando: Deus, de que me vale o Senhor me dar uma recompensa infinitamente grande? O Senhor me dá muitos bens. De que me adianta o Senhor me enriquecer tanto, me fazer próspero, se na verdade quem vai herdar tudo isso é um servo meu, é um empregado meu que nasceu na minha casa? Na verdade, não é um filho meu, o Senhor não me deu nenhum filho, nenhuma filha, o Senhor não me deu sequer um filho. Então, na verdade, que adianta o Senhor me recompensar com tantas coisas se a minha maior recompensa seria ter um filho, né? Então, aqui a gente vê, né? Um pedido piedoso, sim, da parte de Abraão, né? Ele demonstra a vontade dele de ser pai, né? Então ele fala: de que me adianta, Deus, o Senhor me dar uma recompensa infinitamente grande, né? Porque aqui Abraão já pensa no material. Quando Deus fala que vai dar uma recompensa infinitamente grande a Abraão, Abraão já pensa que é coisa material. Então Abraão fala: ai, Deus, de que me vale o Senhor me dar coisas materiais se tudo isso eu vou morrer e tudo isso vai ficar para o meu empregado que nasceu na minha casa, porque o Senhor não me deu um filho. Não tem um filho meu que vá herdar tudo isso que eu tenho. Então, de que me adianta receber? De que me adianta prosperar? De que me adianta, né? O Senhor me dar alguma coisa? De que adianta a sua recompensa se na verdade vai ficar para o meu empregado, não vai ficar para alguém que venha do meu sangue? Então aqui a gente vê assim, Abraão deixa claro o desejo dele em ser pai. Ele é muito claro com Deus que ele tem um desejo muito forte em ser pai, em ter o filho dele. E no versículo 3, Abraão continua falando: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro, né? Então ele fala isso que a gente acabou de falar, que na verdade Deus não deu para ele um filho sequer. Então, na verdade, quem vai herdar tudo aquilo é um empregado de Abraão que nasceu na casa de Abraão, que é o Eliezer, né? A gente vê aqui, a gente observa que Abraão não fala nem de Ló, né? Não fala nem que Ló é que vai herdar a riqueza dele. Ele fala que vai ser esse empregado que nasceu na casa dele, né? Então a gente vê que ele dá preferência realmente ao empregado que nasceu na casa dele. Ele devia ter um certo afeto por esse empregado que nasceu na casa dele. Ele acompanhou esse empregado crescendo, ele devia ter um amor ali mesmo. Porém, ele sabia que ele não era o pai daquela criança, né? Daquela pessoa que estava ali na casa dele. Ele sabia que ele não era o pai. Então, no versículo 4, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, né? Então, Deus veio e falou para Abraão. Eu falo Abraão, né? Mas nessa época o nome dele ainda era Abrão. Deus vem mudar o nome de Abraão mais para frente. Ele vem acrescentar mais um A, né? No português, né? Acrescentar mais um A em português no mais para frente, né? Mas o nome dele aqui ainda era Abrão, Abrão, não Abraão, né? Mas às vezes a gente acaba falando Abraão. Aí no versículo 4 diz: e eis que a palavra do Senhor veio a ele, né? Então Deus veio e falou com Abrão e disse assim para Abraão: este não será o teu herdeiro, mas o que vai sair das tuas próprias entranhas, esse sim vai ser o teu herdeiro. Então Deus salva: não, Abrão, o teu herdeiro não vai ser Eliezer. Eliezer não vai herdar nada. Nada do que eu vou te dar, Eliezer vai herdar. Quem vai herdar tudo que eu te der vai ser um filho que vai sair de você. É um filho que vai sair dos teus genes. Ele é que vai herdar tudo que eu te der. Então, no versículo 5 diz: e ele o trouxe para fora e disse. Então, Deus
trouxe Abraão. Abraão devia estar dentro da tenda falando com Deus. Então Deus vai e chama Abraão para fora da tenda, para ir para fora da tenda. E Deus fala: ó, levanta a cabeça e olha para o céu. Conta as estrelas que estão no céu, né? Então a gente vê aqui que já era noite. E aqui Deus fala: se você for capaz de contar as estrelas, assim esse número é a tua semente. Então Deus dá uma palavra de ânimo para Abraão, e não só uma palavra de ânimo, Deus também dá um sinal, né? Porque aquelas estrelas ali seriam um sinal para ele se lembrar da promessa na vida dele, para que o coração dele se enchesse de esperança toda vez que ele olhasse para o céu e visse aquele monte de estrelas. Ele lembraria daquela promessa de Deus na vida dele, e o coração dele se encheria de esperança. Então Deus usa uma simbologia ali também para que Abraão ele se sustente, que o coração dele seja fortalecido, né? Porque o coração de Abraão devia estar muito angustiado, devia estar um coração muito angustiado. Então Deus chama ele para fora da tenda, para que ele tenha também um símbolo ali do que Deus vai fazer na vida dele. Não só ele ouça, né? Às vezes a gente ouve a mensagem, às vezes a gente ouve uma mensagem de ânimo, mas quando a gente olha e consegue contextualizar aquilo que está sendo falado, às vezes aquela imagem, né, reforça aquilo que foi falado e a gente consegue ser reavivado em nossa esperança. E é isso que acontece com Abraão. Abraão, ele recebeu aquela mensagem de Deus, Deus falou com Abraão, falou, reforçou ali que a semente ia vir de Abraão, né? Porque Abraão já sabia que a descendência dele ia ser numerosa, né? Que ele teria herdeiros. Mas Abraão falou: ah, Deus não me mandou até agora, eu acho que meu herdeiro vai ser o Eliezer, que nasceu na minha casa, né? Então agora Abraão já fica meio desanimado. E Deus fala: olha, não, a tua semente vai sair de você mesmo, vai sair das tuas entranhas. Aí Deus ainda faz ele ir para fora, porque ele estava num desânimo tão grande que ele acreditava que não ia mais conseguir ter nenhum filho, né? Deus não daria nenhum filho para ele. Então ele achava que quem iria herdar tudo seria o empregado dele. Então Deus tenta reavivar por meio da palavra, e Deus também dá um ânimo visual para Abraão. Então faz Abraão ir lá fora e olhar as estrelas. Então Abraão tem esse reforço, um sinal, né? Um sinal de reforço para ele, para que a esperança dele seja aumentada, né? Então, um homem ali que já tinha 80 anos, tinha 75 anos, né? 76 anos, por aí, 75, 76 anos. E até então não tinha filho nenhum, sabendo que sua mulher era estéril, ele provavelmente ele ouviu o que Deus falou, mas ele não conseguia visualizar, ele não conseguia contextualizar. Porque ele falou: nossa, eu já tenho 75 anos, Sara já tem 65 anos. Como que nós vamos ter herdeiro, né? Então talvez ele não conseguisse contextualizar isso. Então Deus chama ele para fora e mostra as estrelas do céu e fala: tá vendo? Assim como você não pode contar as estrelas do céu, assim vai ser sua descendência, ela vai ser numerosa. Creia em mim, acredita no que eu estou te falando, né? Então aqui Deus fala isso, para que ele creia, né? Vendo aquela simbologia nos céus, quando ele olhar para o céu, ele vai ter aquele reavivamento da esperança dele. E no versículo 6 a gente vê que Abraão creu, ele acreditou no que Deus falou. E por ele ter acreditado no que Deus falou, aquilo foi imputado a Abraão por justiça. Ou seja, agora Deus ia cumprir aquilo de qualquer jeito, porque a fé de Abraão, ela tinha que ser justificada, é, ela tinha que ser realizada. Ele teve fé em tal coisa, então ele tinha que receber, porque ele creu, ele acreditou naquilo. Então, foi justiça dar para ele aquilo. Como ele creu, a justiça de Deus era o quê? A justiça era dar. Ele creu, ele acreditou naquilo, então o justo era ele receber. Já que ele creu, o justo é ele receber. Então foi dado para ele por justiça, ou seja, como ele creu, o justo foi ele ter recebido. Então, Deus já deu para ele. Deus falou: não, o justo é você receber porque você creu no que eu falei. Aí Deus ainda diz mais no versículo 7. Deus diz para Abraão
Eu sou o Deus que te trouxe de Ur, né? Aqui na Bíblia fala Ur dos caldeus, mas a gente lembra que quando Abraão saiu de lá, não era ainda dos caldeus, vem a ser dos caldeus depois, por enquanto era só Ur. Então, Deus lembra Abraão, Deus lembra Abraão com quem ele está falando, né? Porque fala, Abraão, você não se lembra? Você está comigo desde Ur lá. De quanta coisa que eu te livrei até agora, quanta coisa que eu fiz por você até agora. Eu sou contigo, né? Então Deus está querendo dizer isso, ó. Eu sou o Deus que te tirou lá de Ur para te dar esta terra. Você vai herdar essa terra aqui que você está pisando. Então, você não lembra do que eu já fiz desde Ur para cá na tua vida, né? Então Deus está querendo dizer isso, dos livramentos, livramento lá no Egito, né? Essa vitória com o Kedorlaomer. Então você não lembra já o que eu fiz na tua vida, né? Como eu tenho andado contigo, como eu tenho sido contigo, como eu tenho te feito prosperar, como as coisas têm acontecido de uma forma extraordinária na tua vida. Então, se lembra do que eu já fiz, né? Deus está falando, se lembra do que eu já fiz na tua vida. E no versículo 8, então Deus disse para Abrão, Deus disse para Abrão, não. Então, no versículo 8, Abrão diz para Deus: Senhor Deus, como eu vou saber que eu hei de herdar essa terra? Né? Então Deus fala: Olha, Abrão, você vai herdar essa terra aqui que você está pisando. E Abrão fala: Deus, como que eu vou saber? Eu quero um sinal, né? Abrão pede um sinal para Deus. Isso significa que Abrão não teve fé? Não, não significa que não teve fé. Às vezes a gente pede um sinal para Deus, é igual a gente vai ver mais para frente no caso de Gideão. Gideão vai pedir um sinal para Deus. Por que pede um sinal para Deus? Às vezes a gente tem dúvida. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente acha que o nosso próprio umbigo que está falando com a gente. A gente acha que é o nosso próprio coração falando com a gente. Então a gente precisa ter certeza que é Deus mesmo que está falando com a gente. Então aqui no versículo 8, Abraão fala: Deus, me manda um sinal de que realmente eu vou herdar essa terra, né? Porque Abraão quer ter certeza que é uma promessa de Deus na vida dele e não é algo do coração dele, algo que ele queira, né? Então ele quer reafirmar realmente porque isso seria uma dupla reafirmação na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão já sabia que, na verdade, quem vai herdar aquela terra não é ele. Deus já havia falado para Abraão que quem vai herdar aquela terra que ele estava é a descendência de Abraão. Então agora Deus fala que a descendência vai vir das entranhas de Abraão. Então Abraão fala: Deus, me manda um sinal de que realmente a minha descendência vai herdar essa terra. Então, na verdade, esse sinal é um reforço para Abraão de que realmente ele vai ter uma descendência, de que realmente a descendência vai vir e ainda a descendência dele vai ser amparada por Deus. O mesmo Deus que está com ele vai continuar com a descendência dele, né? Então é um reforço para Abraão. Então no versículo 9, e então Deus disse para Abraão, Deus responde para Abraão: Olha, pega lá para mim uma novilha, né, que seria uma vaca novinha, de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro. Carneiro é uma ovelha, né? Então pega uma ovelha de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. Então, Abraão foi e pegou todos esses animais. E Abraão cortou esses animais ao meio e colocou uma metade que ele havia cortado num lado, de um lado, e a outra metade que ele havia cortado, ele deixou do outro lado. E deixou um espaço entre as metades, colocando uma em frente à outra, e um espaço entre elas, né? Mas as aves, Abraão não dividiu. A gente vai ver mais para frente na lei mosaica, né? Na lei mosaica, na lei de Moisés, que realmente fala para não se dividir as aves, né? Então, o que que acontece? Aqui a gente lembra que Abrão ele vem de um local que é totalmente pagão, né? Ele vem de uma família pagã. Então, ele vem crescendo na fé, ele vem conhecendo quem é Deus, ele vem aos poucos conhecendo quem é Deus. Então, Deus fala com ele por meio de simbologias que ele já conheça, por meio de coisas que ele já conheça. Então, Deus agora vai falar com ele de uma forma que ele entenda. Porque nessa época era comum fazer acordos, os homens faziam acordos, e eles faziam como quando eles faziam acordos? Eles pegavam um animal, cortavam no meio o animal, colocava cada metade
uma parte, né, uma de frente para a outra, e um espaço no meio. E eles andavam pelo meio desses animais, dessas partes divididas. Eles andavam pelo meio ali, faziam um caminho ali no meio e andavam ali no meio. E isso era um sinal de aliança, um sinal de acordo entre eles, uma aliança entre eles. E ali significava que se um deles não cumprisse o que havia prometido, ele poderia ser morto, assim como aquele animal foi, ele seria morto. Então seria uma espécie de juramento, né? Ali eles estavam andando ali no meio, se comprometendo a cumprir o que havia falado. E se ele não cumprisse, o outro teria o direito de matá-lo. Então era comum nessa época fazer isso. E Deus usa isso que Abraão já conhecia e entendia por uma aliança. Então Deus pede para que determina que Abraão pegue esses animais, corte aos meios e coloque um de frente para o outro e deixe um caminho pelo meio, né? Então era algo que Abraão estava habituado, ele já conhecia que isso significava, qual o significado disso, né? Abraão já conhecia qual era o significado disso, a importância disso. Então, no versículo 11: e quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. Então, o que acontece? Ele cortou os animais ao meio, colocou um em um canto, outro em outro canto, e deixou uma passarela no meio deles, né? E um de frente para o outro, uma metade de frente para a outra metade do animal. E os animais estavam ali abertos. Então, vinha urubu, vinha esses animais assim, né? Em procura de carniça, eles vinham querendo é, comer aquela carcaça que estava ali. E Abrão, ele tinha que ter o cuidado para não deixar que eles comessem, ele tinha que enxotar aqueles animais dali, para ele garantir a aliança dele, o acordo dele, né? Então ele tinha que preservar o acordo dele ali, porque Deus ia selar um acordo com ele, uma aliança com ele, então ele tinha que preservar, cuidar daquela aliança, né? Então ele tinha que ficar ali vigiando, né? Aquela aliança que seria feita, que estava sendo feita entre eles. Então ele tinha que vigiar para que a aliança não desaparecesse, não fosse quebrada por conta de um animal que tenha levado, porque seria um descuido por parte de Abraão deixar um animal, uma coisa que era para ser dada a Deus, seria levada por um urubu, né? Então, Abraão tinha que ter o cuidado ali de preservar aquilo que estava sendo oferecido para Deus, né? Aquele pacto que estava sendo feito com Deus. Então, ele não ia tirar ali a importância daquele animal assim diante de Deus. Tinha que ser algo ali que era consagrado a Deus, né? Então, os urubus não podiam vir e sujar aquilo que era consagrado a Deus. Então, ele tinha que ter esse cuidado de vigiar para que esses animais, essas aves, não viessem sujar aquilo que era consagrado a Deus e que fazia parte da aliança de Abraão com Deus, né? Então ele teve que ficar vigiando ali, então ele espantava essas aves quando as aves vinham, de forma a tentar comer ali a carcaça que estava aberta. Aí no versículo 12 diz: e quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão. Então a gente lembra que à noite, né, no dia anterior à noite, Deus falou com Abraão para que Abraão não tivesse medo e falou que Deus seria o escudo de Abraão para ele ficar tranquilo e que a recompensa de Abraão seria muito grande. E Deus manda Abraão sair da tenda. E a gente vê que era noite porque tinha estrelas, né? Então agora a gente vê que virou a noite. Chegou no outro dia, ele recolheu os animais, pegou os animais, cortou os animais, dividiu os animais e ficou ali esperando Deus voltar, porque Deus não havia voltado, e ele esperando ali Deus selar a aliança com ele. E Deus não voltou, não havia voltado. E nisso já estava escurecendo, começou a escurecer já no outro dia, começou a escurecer, e Abraão ali já tinha enxotado as aves, já começou a escurecer, e Abraão não se aguentou pelo cansaço, né? E ele caiu num sono profundo. A Bíblia, quando fala que ele caiu num sono profundo, é o mesmo termo que ela usa quando fala que Adão dormiu para que Deus fizesse a mulher pela costela dele. Então foi o mesmo termo. Então foi um sono profundo, realmente profundo. E então um terror, um horror, né, tomou conta dele, um medo, né? Ele
foi cheio de um medo muito grande e de uma escuridão, um pavor, né? Ele começou a sentir medo e pavor ali, naquele sono profundo, né? Ele ficou angustiado ali no sono profundo e o espírito dele ali se angustiando dentro dele, ele angustiado. Então, no versículo 13, e Deus então disse para Abraão: Saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão e eles os afligirão por 400 anos. Então, aqui a gente vê no versículo 13 que Deus, percebendo que houve uma inquietação ali no espírito de Abrão percebeu de alguma forma ali que tinha alguma coisa assim, né, que o angustiava, alguma coisa errada ali, alguma coisa ruim. Então ele começou a ter medo e um pavor, ele começou a ficar desesperado. E Deus percebendo isso, Deus fala assim, ó, esse seu temor, esse seu pavor tem fundamento, realmente. Você tem que saber que a sua descendência ela vai ser estrangeira em uma terra que não é a sua, não é a terra que eu estou prometendo para você. Então, a sua descendência vai ser estrangeira em uma terra que não é a terra que vocês vão herdar, e vocês vão servir nessa terra e vocês vão ser afligidos nessa terra por 400 anos. Então, aqui Deus já fala sobre o tempo que a descendência de Abrão ficará no Egito. Esses 400 anos, na verdade, a gente vai ver quando eles saem lá do Egito, são 430 anos, né? Dá 430 anos. Mas não são 430 anos de escravidão. Compreende o período em que eles foram para o Egito. Então, desde o tempo que eles descem, eles vão para o Egito, Jacó e seus filhos, já começa a contar esse período. Então, aqui a gente vê que diz no versículo 13 que eles serão estrangeiros na terra. Então, realmente, eles descem para o Egito, né, por causa de José, a gente vai estudar mais para frente. Então, Jacó e os seus filhos descem para o Egito por causa de José, e eles moram ali no Egito, ou seja, eles vão ficar ali morando numa terra que não vai ser deles, que é o Egito, e eles vão estar ali naquela terra como estrangeiros, eles não pertencem àquela terra, eles não são naturais daquela terra, eles são estrangeiros ali. E eles vão viver lá bem. Porém, com o tempo, eles vão começar a servir, e a gente vai ver realmente que isso vai acontecer. Eles vão começar a ser escravos nessa terra. E com o tempo vai começar a aumentar a aflição sobre eles. Então, com o tempo, além da escravidão, ainda vão colocar mais aflição ainda sobre eles. Vão piorar ainda as aflições do povo de Israel na terra do Egito. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas a gente vê que Deus aqui já havia avisado a Abraão que isso aconteceria, né? Que isso aconteceria com a descendência dele. Então aqui Abraão já fica sabendo que isso aconteceria. Mas a gente vai estudar com mais detalhes isso mais para frente, né? Porém é interessante saber que Deus já havia avisado o que aconteceria futuramente. Então no versículo 14, e também a essa nação a quem eles servirão, eu julgarei. E depois eles sairão com grandes posses. Então aqui Deus fala, ó, mas não se preocupe, tá? A sua descendência, eles vão ser afligidos lá, eles vão ser escravizados, mas eu vou julgar. Esse povo que fizer essa maldade com sua descendência, eu vou julgar eles, pode ficar tranquilo. E realmente, Deus julga o povo do Egito, né, com aquelas pragas, né, as pragas do Egito, e também com aquele fechamento do mar, né, quando Moisés ali abre o mar, o povo de Israel passa, a gente vai estudar mais para frente. Quando o povo do Egito for passar, o mar vai fechar, eles vão morrer ali no mar. Então, realmente vai haver um julgamento contra esse povo que vai fazer isso com o povo de Israel. E aqui também diz no versículo 14 que depois eles, né, o povo de Israel, a descendência de Abrão, que é o povo de Israel, a descendência de Abrão, sairá do Egito com grandes posses. E realmente a gente vai ver que isso vai acontecer. Quando mandar a última praga, eles vão ter um temor tão grande pelo povo de Israel e pelo Deus do povo de Israel, que o povo de Israel vai pedir para as pessoas darem ouro, prata, darem riquezas. E eles vão dar tudo que eles têm. Eles vão lá, toma, toma, e vão querer que eles saiam logo ali da terra, porque eles vão ter medo do povo de Israel. Então eles começam a dar o ouro, dar a prata, começa a dar tudo para a descendência de Abrão, para que eles vão logo embora. Eles começam a dar tudo para que eles saiam logo ali do Egito, né, com medo de que mais algum mal aconteça, já que tiveram já
tantas pragas, a gente vai ver que vão acontecer muitas pragas, né? Depois dessas muitas pragas, eles vão e acabam dando todo o ouro que eles pedirem, né? Então a gente vê que isso vai acontecer. E realmente eles acabam. A simbologia para Deus, né? De que todo essa riqueza que vai ser entregue para o povo de Israel, a gente vai ver mais para frente, que o povo de Israel, na verdade, é a descendência de Abraão. Toda essa riqueza que vai ser entregue para eles pelos egípcios seria o pagamento pelo serviço prestado. Então, todo o serviço que eles prestaram durante a escravidão, eles receberam pagamento, eles foram pagos quando eles foram embora dali. Então, eles receberam muitas riquezas como pagamento dos serviços que eles prestaram. Aí no versículo 15: E tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice. Então aqui diz no versículo 15, Deus agora tenta consolar Abraão, né? Mas Abraão, fica tranquilo, porque você vai morrer em paz, tá? Não, essas aflições não vão acontecer na sua vida, no seu tempo, né? Você vai ter uma vida tranquila, você vai ser sepultado em uma boa velhice, você não vai sofrer. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer na tua época, vai ser na sua descendência, mas sua época vai estar tranquila, né? Então aqui Deus está falando que não seria nem na época de Abrão e nem na época de Isaac, né? Porque Abrão era vivo na época de Isaac, né? E ainda a gente vai ver que Abrão era vivo na época de Isaac e Abrão também era vivo até os 15 anos de Jacó e Esaú, filhos de Isaac. A gente vai ver mais para frente. Então aqui Deus está falando, mas fica tranquilo, Abrão, porque você vai viver em paz, tá? Não vai acontecer isso durante o seu tempo de vida, tá? Pode ficar tranquilo que vai ser depois de você, né? Não vai ser agora. Então, no versículo 16, e aqui também fala, né, que ele vai se reunir aos pais dele em paz. Vai se reunir a quem? Quais pais, né? Porque o pai dele era um pai pagão, né? Um homem pagão. E a mãe dele provavelmente também. Então, a que pais ele vai se reunir? Aqui, Deus está querendo dizer aos pais de fé, né? Então, ele vai se reunir a quem quando morrer? A Noé, a Enoque, a Abel, aos homens de fé, né? Aos homens de fé que existiram antes dele. Então, quando ele morrer, ele vai se reunir a esses homens de fé que existiram antes dele. Aí no versículo 16: Mas na quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então aqui a gente vê que a quarta geração realmente vai voltar para Canaã. E a quarta geração realmente se cumpre, conforme Deus falou, porque a gente vê que Deus promete que essas aflições não acontecerão em vida de Abrão. Então Abrão, ele vive até os 15 anos de Jacó. E realmente essas aflições começam a surgir na geração de Jacó, né? Não as aflições em si da escravidão, mas esse tempo de 400 e poucos anos, 430 anos de peregrinação ali no Egito, começa já na história de Jacó. Então a gente vê que começa por Jacó os 430 anos, né? Porque Jacó vai viver 17 anos no Egito com José. Ele vai descer para o Egito e viver lá 17 anos como estrangeiro no Egito. Mas ele não vai ser escravo, né? Mas depois de um determinado tempo, a descendência vai ser escrava. Mas por enquanto, Jacó não. Mas já começa a contar o tempo daí, de Jacó. Então, Jacó já vai começar a ser contado o tempo. Então, a quarta geração após Jacó seria Levi, Coate, Arão e Moisés. E realmente Moisés é quem, né, amando de Deus, né, pela ordem de Deus e pela orientação de Deus, é quem tira o povo ali, né? É o grande salvador do povo de Israel e tira eles ali daquela injustiça, daquela escravidão. Aqui no versículo 16, a gente vê também que Deus fala, né, que ele esperará atingir o nível de iniquidade, né, atingir o máximo de iniquidade dos amorreus. Então, Deus, ele é a mesma medida justo e amor. Deus não é só amor, né? Tem muita gente que acha que Deus é só amor. Deus não é só amor, Deus é amor e justiça. Então, Deus espera atingir o limite de iniquidade da pessoa, para que quando ele mande a justiça, quando ele mande a sentença dele,
realmente foi algo justo, realmente foi algo ali equilibrado, porque ele é muito amoroso também. Então, ele é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo amoroso. Então, ele estende o tempo dele para os amorreus, porém, Deus já sabe, conhece o coração dos amorreus e, infelizmente, ele já sabe que os amorreus não vão mudar de ideia, né? Mas ele estende esse tempo para que eles mudem de ideia. Mas ele já sabe, conhecendo o coração dos amorreus, que eles não mudarão de sentimento, não mudarão de posicionamento. Então ele dá esse tempo para os amorreus, já sabendo, infelizmente, que o coração deles não é um coração que mude, que eles não têm interesse de mudar, que eles não vão mudar. Então, quando eles atingirem o excesso de maldade, o nível de iniquidade deles, Deus vai mandar a sentença sobre eles, eles vão perder a terra deles e vão ser mortos, porque essa sentença vai ser justa diante da maldade que eles cometeram. Então, se Deus permitisse que agora fosse invadido a terra dos amorreus, seria algo injusto, né? Perante a balança de justiça de Deus. Por quê? Porque eles ainda não atingiram a maldade máxima deles. Então, eles ainda podiam mudar. Então, eles ainda podiam se converter. Eles ainda podiam mudar de posicionamento. Então, Deus espera atingir a maldade máxima para que ele execute a justiça dele, para que ele execute a condenação dele. Então, é isso que acontece no caso dos amorreus. Deus aguarda que eles cheguem ao limite da maldade deles para que Deus entre com a condenação. Então eles perdem a terra e as vidas deles por conta disso, por conta dessa maldade extrema que eles vão chegar. Então, no versículo 17, e aconteceu que quando o sol se pôs, né, quando anoiteceu, quando o sol foi embora e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Então, quando o sol foi de vez embora, né, a gente viu que estava ficando um pouco escuro, já estava escurecendo. Abraão começou a pegar no sono profundo e Abraão dormiu. E nisso Deus falou com Abraão. E agora o sol se pôs de vez, né? Agora tá escuro total, tá um breu total, o sol foi embora. E ficou escuro, e eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Então, aquela passarela que havia entre aqueles animais abertos, que é para a pessoa passar entre o meio para dizer que vai cumprir o acordo, a aliança, Deus passou ali pelo meio. Deus passou como um forno de fumaça e como uma lâmpada acesa. Então, pegou fogo ali, ó, fez o caminho de Deus pegando fogo ali naquela passarela entre os animais. E só Deus passou ali no meio, né? Porque essa aliança, esse pacto é uma coisa que só Deus poderia cumprir, né? É, Abrão já havia recebido por conta da fé. Na Bíblia a gente viu agora que para Abrão já havia sido imputado aquilo por direito porque ele creu, porque ele teve fé. Mas Abrão pediu um sinal de que realmente isso iria acontecer, mas já havia sido imputado para Abrão. Então, quem que faltava? Fazer a sua parte, porque Abraão já havia feito a parte dele, que era crer. Então, quem faltava dar um sinal que Abraão havia pedido foi Deus, né? Então, Deus foi dar um sinal. E isso é realmente um sinal de que ele vai cumprir aquilo, porque só Deus poderia cumprir aquilo que havia sido prometido. Então, Deus vai e passa ali pelo caminho como sinal de aliança e como sinal de confirmação da promessa dele na vida de Abraão. Porque Abraão creu, fez a parte dele, creu, foi imputado por justiça a ele o direito de receber, porque ele creu, então ele tinha que receber, ele creu, ele acreditou que ia receber, então ele vai receber. Então agora Abraão pede um sinal de que vai receber. E Deus dá o sinal, que é um sinal que era claro na linguagem da época de Abraão, né? Era um sinal de aliança feita naquela época que a pessoa andava ali pelo meio dos animais. E Deus anda ali no meio dos animais de uma forma sobrenatural e extraordinária, que é através do fogo, né? Ele passa ali como um fogo ali no meio dos animais e confirma que ele está fazendo essa aliança com Deus e ele está se comprometendo a cumprir aquilo, né? Porque a gente lembra que essa aliança feita pelos homens era aquela coisa de que o homem passava pelo meio da passarela, passava ali na passarela, e se ele não cumprisse, ele dava o direito ao outro de matá-lo, né? Então ele seria morto. Então ali Deus passa se comprometendo ali no meio daqueles animais. Então, no versículo 18, no mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abrão.
e disse: A tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Aqui a gente vê no versículo 18 que Deus não fala que vai dar a terra, Deus fala que já deu. Então, espiritualmente já é algo que está decretado, Deus já deu. Já. É como Abraão creu, já foi imputado. Então Deus já deu. Abraão creu, então Deus já deu, né? Então é uma coisa que já foi certa, já foi determinada. Como Abraão creu e foi-lhe imputado por justiça, e qual que era a promessa de Deus? A promessa de Deus era uma semente para Abraão e que essa semente herdaria aquela terra, né? Então isso foi imputado a Abraão, porque Abraão creu. Então aqui Deus está falando, ó, essa terra já é da sua semente, porque você creu, então o justo é te dar. Você acreditou, então o justo agora é te dar e eu já te dei. Já tá certo, é sua. Não tem como voltar atrás, tá certo. Já é da sua descendência. Aí no versículo 19 fala: então, essa terra, qual terra, né? Essa terra já é sua, aqui no versículo 18 diz, a terra do rio do Egito até o grande rio, né? O rio Eufrates. No versículo 19 diz a terra, né? Qual terra seria? Então fala, essa terra vai ser sua, da sua descendência. Qual terra? A terra dos queneus, a terra dos quenezeus. Quenezeus tem um personagem na Bíblia que é Quenezeu, que seria o pai de Caleb. O pai de Caleb é Quenezeu, um quenezeu. Caleb é um dos homens que vai conseguir chegar à Terra Prometida. A gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar é, a parte do Egito, do Êxodo. Então a gente vai ver que Caleb, o pai de Caleb, é quenezeu. A mãe dele é uma judia, né? Mas a mãe dele é uma hebreia de Caleb, mas o pai dele é um quenezeu. E a terra também dos Cadimoneus, a terra dos Eteus, né? Eteus é descendente de Et, que é descendente de Canaã, a terra dos Ferezeus, a terra dos Refaíns, a terra dos Amorreus, a terra dos Cananeus, né? Que é uma tribo que deu o nome à sua tribo, à sua nação, do pai deles, que é Canaã, né? Que é aquele que foi amaldiçoado por Noé, e também a terra dos Girgazeus e a terra dos Jebuseus. A terra dos Jebuseus é a terra ali onde eles moravam ali onde é Jerusalém, né? Era chamado antes Jebusalém. E eles também teriam a terra ali dos Jebuseus, que é Jerusalém. Depois foi mudado para Jerusalém, mas os Jebuseus viviam ali e eram chamados de Jebusalém. Então hoje a gente encerra aqui o estudo do capítulo 15 e eu aguardo vocês para a próxima aula para nós falarmos sobre o capítulo 16, tá bom? Então, até a próxima aula.